Dizem que os extraterrestres, na verdade, podem estar ligados a líderes mundiais, monitorando todos e cada um de nós, em um esforço para buscar os vigilantes que ficaram escondidos entre nós por milhares de anos. O governo dos Estados Unidos tem a prova de que pelo menos 3 grupos extraterrestres e em busca de domínio geopolítico estão em conflito uns com os outros atualmente no planeta. E desde então tem havido uma batalha entre os observadores extraterrestres que querem ver a humanidade evoluir e crescer, e outro grupo que quer nos destruir. Olhe para a humanidade. Alguns são bons, alguns são maus, e eu acho que os extraterrestres são a mesma coisa. Alguns são muito iluminados, eles querem nos desenvolver, querem grandes coisas para este planeta e este universo. Há outros que não querem, eles querem nos manter ignorantes e desanimados, lutando e gananciosos. Washington, D.C. Após 5 dias de depoimentos de peritos na audiência aberta ao público, afirmações impressionantes com relação ao envolvimento de extraterrestres com a raça humana foram partilhados com ex-membros do Congresso. Entre os mais inflamados está a afirmação do ex-ministro da Defesa canadense, Paul Hellyer, segundo o qual não fomos visitados apenas por um tipo de aliens, mas por vários. Pelo menos 4 espécies têm visitado a Terra por milhares de anos. Eles são de espécies diferentes e, consequentemente, podem ter diferentes agendas. O povo americano e todas as pessoas do mundo têm o direito de saber. OVNIs são tão reais quanto os aviões que voam por aí. Nós vivemos num cosmos cheio de vida. O relevante sobre Paul Hellyer é o nível de detalhes que ele revela, os números de civilizações, as agendas dos aliens. Este não é algum pesquisador de OVNI excêntrico, este é um político ainda profundamente conectado. Ele tem um número de fontes governamentais e militares e da comunidade de inteligência de alto nível. É possível que o governo encobriu a presença de seres de outros planetas aqui na Terra? E poderia haver, de fato, mais de uma agenda? As lendas dos deuses com agendas diferentes para a humanidade realmente dão estofo para as afirmações sobre extraterrestres do ex-ministro da Defesa canadense Paul Hellyer? Se positivo, estas rivalidades de outros planetas ainda estão ocorrendo hoje. Talvez pistas possam ser encontradas olhando para nosso passado mais recente e para a tecnologia secreta dos nazistas. Londres, Inglaterra, 1939. O ex-oficial nazista Hermann Hoschening publica um livro chamado Hitler Fala. Nele, revela algumas conversas chocantes que ele afirmou ter tido com Adolf Hitler. Conversas sobre contato com inteligências não humanas. A coisa surpreendente é que Adolf Hitler foi basicamente o que chamaríamos hoje de um contato OVNI. Ele afirmou que tinha tido pessoalmente pelo menos um contato ou encontro com esses assim chamados super-homens. Eles os chamaram de super-homens ou de super-homens ocultos, mas basicamente foi um contato com essas super-pessoas que os estavam guiando. Dizem que há seres que manipulam segmentos da humanidade para poderem impor suas próprias vontades. E, portanto, são eles que influenciam nações para irem à guerra e para lutar por seus propósitos e suas determinações. É realmente possível que Adolf Hitler esteve em contato com uma raça de extraterrestres chamada de super-homens? Que os extraterrestres podem ter tido um interesse especial na busca de Hitler para obter super-armas, conhecimento perdido e artefatos de deuses ancestrais.
Os nazistas embarcaram numa busca para a assim chamada Wunderwaffe, armas maravilhosas. Agora os nazistas buscavam não somente fazer a bomba atômica na qual eles estavam trabalhando, mas guiar mísseis. E também algo chamado de arma solar, que realmente envolvia planos de um tipo de estação espacial para então efetivamente dirigir energia letal para a superfície da Terra. Muitas pessoas agora especulam que os extraterrestres estavam observando a humanidade envolvida neste conflito cataclísmico. A teoria era de que esta guerra estava numa escala totalmente nova e que ela tinha atraído a atenção destes visitantes alienígenas que observavam com preocupação os humanos evoluindo tão rapidamente. Então, isso é muito interessante porque isso mostra para mim que, de alguma maneira, extraterrestres estavam interessados no resultado. Você tem a Segunda Guerra Mundial com Hitler. Os sinais eram realmente claros de que nós estávamos entrando em uma fase de nosso desenvolvimento em que iríamos obter um tipo de tecnologia muito boa. Estávamos começando a entender alguns aspectos muito estranhos da realidade. Esse foi o conhecimento dos deuses que talvez eles não quisessem que obtivéssemos. É possível que a busca de Hitler pelas super-armas no fim das contas levou à sua queda? Uma facção extraterrestre pode ter interferido para detê-lo antes que ele fosse mais longe? Imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial, o exército dos Estados Unidos recrutou cientistas nazistas para continuar o desenvolvimento de armamentos, incluindo foguetes e bombas nucleares. Depois da Segunda Guerra, a atividade OVNI ao redor do mundo realmente aumentou consideravelmente. Existem histórias de como os OVNIs sobrevoavam os silos de armas nucleares. As visões de OVNIs foram relatadas em numerosas bases da Força Aérea dos Estados Unidos com capacidade nuclear, incluindo relatórios de alto nível da Força Aérea Maelstrom, com base em Montana, e da Força Aérea Minot, com base em Dakota do Norte. As visões sobre as instalações de mísseis em Maelstrom e Minot incluíram o aparente desligamento dos mísseis. Isso significa dizer que alegaram que os mísseis foram desativados. Agora, os que acreditam em OVNIs acham que nós estamos recebendo uma mensagem. E que a mensagem é: nós sabemos o que o seu arsenal nuclear é capaz de fazer. Nós estamos observando. Os extraterrestres estão monitorando as instalações nucleares? Talvez para assegurar que a humanidade não lance tais armas de destruição em massa? E se estão de fato interferindo nos feitos da humanidade, uma prova disso será revelada com a introdução de uma incrível nova tecnologia? Se os extraterrestres realmente vieram para a Terra para ajudar a humanidade, o que aconteceu com eles? Talvez a resposta seja encontrada em uma das mais poderosas sociedades secretas do mundo antigo que ainda existe hoje. 24 de março de 2014. 58 líderes mundiais se reuniram no Fórum Mundial de Haia para a terceira cúpula bianual de segurança nuclear. No centro da sala havia um holograma gigante girando em uma pirâmide, com 3 pequenas pirâmides de cabeça para baixo dentro dela. Esse símbolo, que também é usado como um bottom pelos delegados, é o logotipo oficial da cúpula. Mas há quem diga que ele representa outra coisa: o olho que tudo vê dos Illuminati. E essa sociedade secreta secular está viva e bem no século XXI, como comprovado pelos símbolos mostrados por celebridades, magnatas da indústria e até mesmo chefes de Estado.
Os Illuminati dos dias modernos foram organizados por Adam Weishaupt na Alemanha. Ele formulou planos para que seu grupo pudesse se infiltrar em todos os poderes fundamentais da sociedade, nas esferas políticas, financeiras e midiáticas no final de 1700. Quando falamos sobre os Illuminati hoje, falamos sobre a sociedade secreta mais poderosa que existe. São as pessoas que controlam tudo pelos bastidores. Isso é apenas paranoia, ou será que os Illuminati ainda existem hoje? Infiltrados nos mais altos níveis da sociedade. E se for assim, o que eles pretendem? Alguns dizem que a resposta pode ser encontrada em uma sociedade secreta ainda mais antiga e que pode ser a precursora dos Illuminati, os Cavaleiros Templários. Esse grupo de monges guerreiros foi formado em 1118 para proteger os peregrinos que viajavam a Jerusalém durante as cruzadas. Existem rumores de que os Cavaleiros Templários se esforçaram para se comunicar com essas entidades espirituais. Esse conceito de demônios é muito diferente do modo como pensamos em demônios hoje. Basicamente, um demônio era um ser de outro mundo. Um ser que não era desta terra, potencialmente um ser extraterrestre. E extraterrestre significa de fora desta terra. Teriam sido os templários realmente influenciados por alienígenas mal interpretados como seres espirituais? Alguns teóricos dos antigos astronautas dizem que os Cavaleiros Templários estavam em contato com os mesmos extraterrestres, conhecidos nos tempos bíblicos como os Vigilantes. E como evidência, eles apontam para um dos símbolos mais proeminentes dos Templários, o mesmo símbolo que estava virtualmente presente na cúpula de segurança nuclear. O olho que tudo vê. Esse símbolo, que às vezes é apenas um olho, mas muitas vezes aparece como um olho dentro de uma pirâmide, foi usado pelos antigos egípcios, Cavaleiros Templários, Rosa-Cruzes, Maçons, Illuminati, e está até incorporado no Grande Selo dos Estados Unidos. É um símbolo mais comumente interpretado pelo significado de que alguém ou alguma coisa está nos observando. É possível que o curso da humanidade esteja sendo guiado desde o início por uma agenda alienígena. Seres extraterrestres monitoraram nosso progresso por milhares de anos, às vezes nos ajudando a avançar e em outras vezes nos mantendo atrasados. Estaremos finalmente alcançando o ponto em nosso avanço tecnológico, onde esses visitantes alienígenas não podem mais existir entre nós incógnitos. Talvez os retrocessos através da nossa história aconteceram para assegurar que nós estejamos preparados para a revelação completa, e que somente então seríamos autorizados a descobrir nosso potencial e a nos reunir com os nossos ancestrais alienígenas.